continuando o primeiro capítulo da segunda parte do livro Memórias de um Suicida. Ele está descrevendo lá e ele diz: esses hindus, antigos discípulos particulares dos iniciados aqui domiciliados, alguns já bastante encaminhados para a luz da verdade, são como facilmente percebidos o verdadeiro sustentáculo da ordem e da disciplina que mantém a paz entre os demais. Nossa vigilância precisa ser incansável, rigorosa, minuciosa, dada a zona de desordem em que nossa estância se encontra sitiada, avizinhando-se da terra e dessa recebendo seus múltiplos reflexos perturbadores das gargantas sinistras onde se localiza o vale no qual aglomeramos nossos futuros hóspedes, das regiões inferiores, onde prolifera o elemento maldoso proveniente de sociedades terrenas e das estradas por onde perambulam hordas endurecidas no mal, cuja preocupação é seduzir, bandeando para suas hostes espíritos incaustos e inexperientes como vocês. Tudo isso sem nomear as ondas malignas e invisíveis dos fluidos e emanações mentais que sobem da terra, engrossando as do invisível inferior e às quais desta torre damos caça como o faríamos a micróbios endêmicos de peste. Através dos aparelhamentos que você vê, estamos em ligação permanente com os sucessos desenrolados do Vale dos Suicidas. Graças a eles, permanecemos presentes ao que ali ocorre. De tudo sabemos e tudo ouvimos. Poderíamos exercitar a clarividência, a visão à distância, assim como outros dons anímicos que os nossos técnicos também possuem, a fim de nos inteirarmos do que necessitarmos saber, pois mesmo na torre temos funcionários capazes de tão vultoso quanto melindroso serviço, como aquelas irmãs trabalhadoras que ali observamos atentas no cumprimento do dever. Porém, geralmente preferimos os aparelhos porque seria sacrificar demasiadamente, sem necessidade, tais preciosas faculdades anímicas num local heterogêneo como esse, carregado de influências pesadas que delas exigiriam grande gasto de energias preciosas, esforços supremos, quando o aparelhamento de que dispomos realiza o mesmo serviço sem exigências vultosas de ordem mental. Por muito desgraçados que sejam as galés do vale, ou os transviados que se demorem no mal e cujo raio de ação se encontre no caminho de nossas atividades, jamais se acharão desamparados, pois os servos de Maria velam por eles, com o auxílio desses magníficos aparelhos de visão e comunicação, e os socorrem no momento oportuno, isso é, desde que eles mesmos estejam em condições de serem socorridos, transportados para outro local. Mas existe como fatalidade a extrair-se do ato mesmo do suicídio contra as suas atribuladas presas, que impede estas de serem socorridas com a presteza que seria de esperar da caridade própria dos obreiros da fraternidade. É o não se encontrarem elas radicalmente desligadas dos liames, das amarras que as prendem ao envoltório carnal, isto é, o se conservarem semi-encarnadas ou semi-desencarnadas, como queiram. As potências vitais que a natureza divina imprimiu em todos os gêneros da criação e, em particular, no ser humano, agem sobre o suicida com todas as energias de sua grandiosa e sutil atividade. E isso graças à natureza semimaterial do corpo astral que possui, além do envoltório material. Assim, ele viverá da vida animal ainda por muito tempo, a despeito, mesmo em vários casos, da desorganização do corpo de carne.
Nele palpitarão com forças impressionantes as atrações vivíssimas de sua qualidade humana, até que as reservas vitais fornecidas pelo período completo do compromisso da existência se esgotem por haver atingido a época prevista pela lei da desencarnação. O suicida permanecerá em situação tão anormal quanto deplorável, sem que nada possamos fazer a fim de socorrê-lo, apesar de nossa boa vontade. Isso, meus filhos, assim é que é, e vocês, mais do que ninguém, o sabem. É de lei rigorosa, incorruptível, irremediável, porque perfeita e sábia, a nós cumprindo procurar comprometê-la e respeitá-la, para não nos infelicitarmos pelo intento que tivermos de violá-la. Então, aqui ele coloca uma observação. Ele diz assim: a excelsa misericórdia encaminha geralmente tais casos, tidos como os mais graves, às reencarnações imediatas, onde o delinquente completará o tempo que lhe faltava para o término da existência que cortou. Embora muito dolorosa, mesmo anormais, tais reencarnações serão preferíveis às desesperações do além-túmulo, evitando assim grande perda de tempo ao paciente. Veremos então homens deformados, mudos, surdos, débeis mentais, idiotas ou retardados de nascença. É apenas um caso de vibrações. O perispírito não teve forças vibratórias para modelar a nova forma corpórea, mesmo com o auxílio recebido dos técnicos do mundo invisível. Assim concluirão o tempo que lhes faltava para o compromisso da existência prematuramente cortada, corrigirão os distúrbios vibratórios e, logicamente, se sentirão aliviados. Trata-se de uma terapêutica nada mais recursos extremos exigidos pela calamidade da situação, e, aliás, o único para os casos em que a vida interrompida deverá ser longa. Vocês que leram essas páginas, quando encontrarem pelas ruas um irmão assim anormalizado, não se acanhem de orar em presença deles. Suas vibrações harmoniosas também serão excelente terapêutica. Daí a calamidade que acontece aos suicidas e a impossibilidade de abreviarmos os males que os afligem. O que lhes sucede é um efeito natural da causa por eles próprios criada, pois se colocaram na melindrosa situação de só o tempo poder auxiliá-los, o que a benefício deles podemos tentar. Nós o tentamos sem medir sacrifícios. De vez em quando, ou melhor, em ocasião justa e adequada, é organizarmos expedições de missionários voluntários que desçam até o inferno a fim de encaminhá-los para esta instituição, onde são asilados e devidamente orientados para o respeito a Deus, de quem não se lembraram mais quando homens, é nos reunirmos para o cultivo de orações diárias em seu benefício, irradiando centelhas benéficas de nossas vibrações em torno de suas mentes superexcitadas, procurando abrandar as ardências dos sofrimentos que experimentam com suaves intuições de esperança, se não se conservassem tão alucinados, perdidos nos boqueirões da desesperança, da funesta descrença em Deus, na qual sempre se satisfizeram, perceberiam os convites à oração que todas as tardes lhes dirigimos ao cair do crepúsculo, assim como as falas de encorajamento, tentando despertá-los para o advento da confiança nos poderes misericordiosos do Pai Altíssimo, pois não devemos esquecer que tratamos com povos cristãos que mais ou menos se emocionam ao recordar a infância distante, quando ao pé da lareira, junto ao colo materno, balbuciavam as doces frases da anunciação de Gabriel à Virgem de Nazaré, que receberia como filho o Redentor da humanidade. E nós nos vemos na preocupação de lançar mão de todos os recursos lícitos para, de algum modo, enxugar as lágrimas desses míseros descrentes que se
precipitaram em tão pavoroso abismo. Sempre que um condenado tiver extinguido ou mesmo aliviado o carregamento da vitalidade animalizada, esteja ele sinceramente arrependido ou não, avisaremos o serviço de socorro da vigilância, o qual partirá imediatamente ao seu encontro, trazendo-o para a guarda da legião. Então, tal seja a sua condição moral, arrependido, revoltado, endurecido, será encaminhado por aquele departamento ao qual que lhe competir, conforme já sabem, o hospital, o isolamento, o manicômio e até para estas torres, pois, como dissemos, em virtude de ainda não nos acharmos devidamente instalados, acumulamos afazeres, mantendo aqui mesmo postos auxiliares para guardar grandes criminosos, dos quais seja caçada a liberdade por demasiada permanência nas vias dos erros, isto é, suicidas obsessores. Com nossos aparelhamentos de visão à distância, clarividente magnético mecânico, os quais atrairão até nossa presença os fatos e as cenas que precisamos conhecer, selecionando-as de outros tantos, graças às disposições lúcidas com que são movimentados por nossos técnicos, assim como ímãs poderosos atraindo os estilhaços de aço, localizamos aquele que deverá ser socorrido. Traçamos o esquema do trajeto, apresentando-o em seguida à diretoria de vigilância. Esta fornece os elementos para a expedição e arrebatamos com favor de Deus e o beneplácito do seu unigênito mais uma ovelha das garras do mal. É rigorosamente proibida a entrada nesse gabinete a quem não exerça atividades aí. Por essa razão, não os convidarei a uma inspeção minuciosa no conjunto de aparelhamento. Os funcionários são espíritos de escola, de núcleos, né? Missionários de amor, técnicos especializados do gênero do serviço, os quais, podendo desenvolver operações em esferas floridas de luz e de bênçãos, preferem descer aos báratos sombrios da desgraça para servirem, por amor do Mestre Divino, à causa sacrossanta de seus irmãos inferiores e infelizes, verdadeiros anjos guardiões dos infortunados por quem velam. Estes são rendidos por outra turma, de 12 em 12 horas. Se desejarem, descansarão nos jardins do templo, que, como sabem, é o mais elevado plano de nossa humilde colônia. Ou se dedicarão a tarefas que lhes sejam afetas, ou ainda elevarão as moradas a que em verdade pertencem. Aí se refazem das angústias suportadas no ambiente trevoso, onde heroicamente trabalham em favor do próximo, e retornam no dia seguinte, fiéis ao dever que voluntariamente abraçaram. Pois convém frisar, meus amigos, que para os serviços de socorro e proteção aos párias do suicídio não existem nomeações nem imposições de lei, uma vez que ele mesmo, o suicídio, está fora da lei. Portanto, são tarefas realizadas por voluntários, florescência sagrada dos sentimentos de caridade e abnegação daqueles que desejam exercê-las por amor às doutrinas imaculadas do Cordeiro de Deus, daquele modelo divino que fez da caridade a virtude por excelência. Uma vez que a lei permite o direito de exercê-la, confere o exercício de todo o bem possível em favor dos que sofrem. Admira-me ver personagens tão altamente prendadas desdobrando-se em locais de trabalho tão pouco agradáveis, observou Bellarmino, com a azeda impertinência de quem na terra levou vida rica, de capitalista ocioso, para quem serão desonros, trabalhos árduos, as lutas contínuas do dever. Não existiriam na legião de funcionários espiritualmente menos evoluídos, mais covardes, mais concordes, portanto, com a natureza do ambiente e dos exaustivos desempenhos nele decorridos, certamente sofreriam menos, visto que possuiriam menor grau de sensibilidade. Anselmo riu com bondade e simpatia, contestando:
Bem se vê, irmão Belarmino, que você desconhece a delicadeza e a profundidade dos assuntos espirituais cuja intensidade não é sequer suspeitada no globo terrestre. Nosso corpo de funcionário menos evoluídos, policiais, assistentes, enfermeiros, vigilantes, etc., poderá apresentar ótimo contingente de boa vontade, como realmente apresenta, permanente disposição para o trabalho, desejo de progredir através dos atos heróicos, mas não se encontra ainda à altura de tão magno desempenho. Somente um espírito dotado de cândidas virtudes e experimentado saber poderia distinguir nos meandros do caráter complexo de um infrator como o suicida as verdadeiras predisposições para o arrependimento, ou se no seu invólucro físico astral já não se refletem influências do princípio vital demasiadamente pesadas para então providenciar socorros que o encaminhem a local onde esteja seguro. Só um técnico, investido de extensos conhecimentos psíquicos, saberia extrair da memória profunda de um desses réus, martirizados pelos sofrimentos, o passado de suas existências, retrocedendo com ele pelas vias do passado, revendo sua história vivida na Terra, para daí, formando sua biografia, estudar a causa que os conduziu ao fracasso, orientando assim o programa reeducativo que no Instituto será aplicado, pois é com os apontamentos fornecidos pelos técnicos do Departamento da Vigilância e do hospital que os padecentes admitidos na colônia serão classificados e encaminhados para os vários postos de recuperação de que dispomos, os quais se estendem até mesmo as paragens terrenas através dos serviços reencarnatórios. Só mesmo um ser abnegado, bastante evoluído na posse de si mesmo, poderia contemplar sem se horrorizar até a loucura as localidades inferiores onde a degradação e a dor atingem a iminência do mal, comparando às quais o vale onde você esteve pareceria confortador. Por exemplo, existem almas de suicidas que não chegam a ingressar no vale por vias naturais. Ingressam ali, o delinquente já estará mais ou menos amparado, porque, sob nossa assistência e vigilância, embora oculta, registrado nos assentamentos na colônia como candidato à futura hospitalização. No entanto, há aqueles que são aprisionados ou seduzidos e desencaminhados antes de atingirem o vale, por maltas de obsessores que, às vezes, também foram suicidas ou mistificadores, entidades perversas e criminosas, cujo prazer é a prática da vileza, escória do mundo invisível, desnorteada pelas próprias maldades, que continuam vivendo na terra ao lado dos homens, contaminando a sociedade e os lares terrenos, que não lhes oferecem resistência através da vigilância, dos bons pensamentos e prudentes ações, infelicitando criaturas desprevenidas que lhe fornecem acesso com a própria inferioridade moral e mental. Se escravizado por semelhante horda, o suicida começa a experimentar torturas à frente das quais os acontecimentos verificados no vale, que são resultado lógico do ato de suicídio, pareceriam meros gracejos. Porque não disponham de poderes espirituais verdadeiros, esses infelizes que vivem divorciados da luz do bem e do amor ao próximo, geralmente se aquartelam em locais pavorosos e sinistros da própria terra, afinados com seus estados mentais, tal como o seio das florestas tenebrosas, catacumbas abandonadas dos cemitérios, cavernas solitárias de montanhas, muitas vezes desconhecidas dos homens, e até antros sombrios de rochedos marinhos e crateras de vulcões extintos. Hipócritas e mentirosos fazem suas vítimas crerem
serem tais regiões obras suas, construídas pelo poder de suas capacidades, pois invejam as colônias regeneradoras dirigidas pelas entidades iluminadas e as aprisionando, torturam por todas as formas, desde a aplicação de maus tratos físicos e da obscenidade até a criação da loucura para suas mentes já exaltadas pela profundidade dos sofrimentos que lhe eram pessoais. Finalmente lhes infligem suplícios cuja concepção ultrapassa a possibilidade de raciocínio de suas mentes e cuja visão não suportariam por ainda serem demasiadamente fracos para se isolar das pesadas sugestões que caíram sobre vocês, capazes de os levarem a adoecer. Mas aos trabalhadores especializados, iluminados por um excelente progresso, nada afeta. São imunizados, dominam o próprio horror a que assistem com as forças mentais e vibratórias de que dispõem. E até as mais estranhas regiões do globo descem as lentes de seus telescópios magnéticos, de sua televisão poderosa, assim como a solicitude dos seus elevados pensamentos de fraternidade cristã, e vão à procura da alma superatribulada dos desgraçados que se viram duplamente desviados da rota lógica do destino, pelo próprio ato do suicídio e pela afinidade inferior que os arrastou a se unir com o elemento da mais baixa espécie existente no invisível. Às vezes nos encontram depois de pesquisas perseverantes e exaustivas. Porém, ao localizá-las, nem sempre a direção de vigilância é informada disso, a qual, por sua vez, se entende. Com a direção geral do Instituto, poderemos arrebatá-las imediatamente. Será necessário traçar um plano para o resgate, um programa definido, bem delineado, a ajuda de outras falanges, às vezes muito inferiores à nossa em capacidade moral, mas conhecedora do terreno áspero e trevoso em que seremos chamados a operar. Diligências, embaixadas, negociações, empenhos e até truques, batalhas ríspidas onde a espada não será chamada a intervir, é certo, mas em que a paciência, a tolerância, o interesse do bem, a energia moral, a coragem para o trabalho, usados pelos libertadores, causariam admiração e respeito pelo heroísmo de que oferecem testemunho. Não raro, esses descem aos locais satânicos, onde a alma cativa se torce flagelada pelos carrascos que a desejam adaptar aos próprios costumes. Imiscuem-se com a horda, submetem-se à dramática necessidade de se deixarem passar muitas vezes por adeptos das trevas. Invariavelmente, esses abnegados obreiros do amor sofrem em tais ocasiões, porém derramam lágrimas amargurosas, fiéis aos sacrossantos compromissos para com a causa redentora a que se consagram, mas não vacilam no posto de missionários a que se comprometem com o divino modelo que se sacrificou pela humanidade e prosseguem enérgicos e heróicos nos serviços a bem de seus irmãos menores. E, finalmente, após lutas inimagináveis, arrecadam os sofredores que, no tempo devido, não se encaminharam para o vale, entregam-no como de direito à vigilância, que por sua vez o dirige para o local conveniente, geralmente para o manicômio, pois os desgraçados certamente saem enlouquecidos das teias obsessoras em que se deixaram enredar. E o que é sumamente importante, arrebanham também os próprios obsessores, os algozes, os quais mais não são do que espíritos audaciosos de homens maldosos que viveram envolvidos nas trevas do crimes, apartados de Deus. Se além de obsessores são também suicidas, nossa colônia poderá retê-los. No entanto, os hospedamos aqui mesmo na vigilância, em local apropriado dessa fortaleza, pois, não possuindo afinidades para nenhum outro plano melhor que este, eles são considerados elementos perigosos e indesejáveis,
em dependências onde se opera a elevação da moral e dos outros delinquentes já predispostos ao bem. Os mantemos sob severa custódia, procurando tanto quanto possível ministrar-lhes forças e meios para se reeducarem e reabilitarem. Daqui não se elevarão a planos mais rarefeitos e confortadores, sem que primeiramente hajam voltado à nova existência carnal, a fim de despojarem do peso dos crimes mais revoltantes que cometeram, pois suas condições morais e mentais excessivamente prejudicadas lhes interceptam maiores possibilidades. A instrução deles se limitará a pequeno aprendizado em torno de si mesmo, noções das leis fraternas expostas no Evangelho do Senhor e a trabalhos regeneradores exercidos nos palcos da terra, sob a direção de assistentes rigorosos ou em nosso regimento de milicianos, onde mentores especializados no gênero os guiarão à prática de serviços nobilitantes, em oposição ao muito mal que praticaram no passado. Como milicianos, darão caça a outras hordas obsessoras que conhecem, indicando nos antros maléficos que bem sabem existem aqui e além, prestando assim auxílio valioso à nossa causa, o que muito será levado em conta na programação de expiações a que se obrigam. No entanto, se tratar de elementos simplesmente perversos, não suicidas, não nos será permitido asilá-los, mas nosso serviço de socorro os encaminhará aos postos de abrigo existentes na zona de transição, um pouco por toda a parte, espécie de postos policiais do invisível, e, uma vez aí, terão o destino que melhor convir à sua triste condição de espíritos inferiores, destino concorde com as leis da afinidade, da justiça e da fraternidade. Seguiu-se curto silêncio, estávamos suspensos, surpresos com o inesperado da exposição que nos faziam, a qual, em verdade, valia por uma aula de elevada erudição. Anselmo de Santa Maria fitou docemente o olhar em nossos semblantes preocupados pela atenção despertada por suas palavras e murmurou como se estendesse o pensamento através das floridas estradas perfumadas pela essência incomparável do Evangelho magnânimo educador. Sim, meus filhos, assim é que fatalmente teria de acontecer, pois o próprio Nazareno afirmou que o bom pastor deixa o rebanho obediente, amparado em seu redil, e parte em busca de ovelhas transviadas, só descansando após reconduzi-las salva dos perigos que a cercavam. E acrescentou para a justiça e glória dos nossos esforços em cooperar com ele. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.